Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre dois temas, na verdade. Um deles é a rosácea e o outro é a pele sensível. Eles estão juntos basicamente porque um, na verdade, chama o outro, como a gente vai ver logo a seguir, tá? A respeito, primeiro, vamos começar falando da pele sensível. Bom, a pele sensível é aquela sensação de pinicamento, ardência, formigamento que a gente tem basicamente sem uma lesão base de pele por trás dela. Então, a pele aparentemente normal, com essas sensações principalmente por conta de alguns cosméticos que a gente acaba utilizando ou mesmo protetor solar. Ela pode ser classificada de duas formas, como subjetiva, então aquela sensação do paciente, né, que tem todos esses sintomas que eu acabei comentando, ou de uma forma objetiva, quando a gente tem uma doença de base que predispõe esse tipo de sintoma. Então, uma dermatite seborreica, uma acne ou uma rosácea, como a gente vai ver, ela dá esse tipo de interrupção da barreira cutânea e ela fica mais sensível. É uma doença extremamente comum, então por isso que foi um tema, na verdade, escolhido. Então, 50 a 60% das mulheres, segundo os estudos, classificam a sua pele como uma pele sensível, que realmente já perfaz aí a maioria das mulheres, né, tendo algum tipo de reação, principalmente alguns cosméticos. Ela tem aumentado nos homens também, basicamente porque os homens acabam utilizando cada vez mais também esses produtos. Perfaz ali um total de mais ou menos 40% dos homens falando que tem uma pele mais sensível. Ela foi classificada anteriormente, então, como esse status cosméticos, basicamente por conta disso, porque são os cosméticos os principais causadores aí e os principais mediadores que a gente tem da pele mais sensível. Basicamente, ela pode acometer qualquer região do corpo, principalmente na superfície aqui das palmas, dos antebraços, região de couro cabeludo, região inclusive genital. Mas o sítio mais prevalente e mais comum que a gente acaba vendo na prática clínica é o suco nasolabial ali. Então, esse suco que a gente realmente fica muito incomodado com ele, ele também é alvo da pele mais sensível e dessas reações que a gente tem. Basicamente porque a gente tem as terminações nervosas terminando ali, então ali tem o nervo trigêmeo para elucidar e para a gente exemplificar isso, e também porque a gente tem uma certa um acúmulo de produtos nessa região e as pessoas acabam utilizando mais produtos cosméticos nessa região. Então é uma região bem comum de aparecer a pele sensível. A gente tem vários fatores que podem influenciar, mas o principal deles, e isso que deve ficar claro aqui na live, que a pele sensível é basicamente um distúrbio da barreira cutânea. Então há uma interrupção ali das células da barreira cutânea, há uma predisposição ali aos contactantes causarem esse tipo de reação, basicamente porque essa parede, que é a nossa pele, né, essa parede entre o mundo externo e interno, ela está prejudicada. O ambiente ele favorece bastante isso, então a radiação ultravioleta, o ambiente com calor, com umidade, o frio também pode comprometer a barreira cutânea e favorecer a pele sensível. Como eu falei, estou falando sempre ali, os cosméticos são os grandes implicados, mas aqui a gente precisa fazer uma diferenciação basicamente nos cosméticos que são irritantes, que são aqui os que a gente está exemplificando com maior intensidade. Então, por exemplo, o propileno glicol, que é uma substância que a gente utiliza para favorecer a absorção de alguns ativos, o álcool, as fragrâncias, são componentes dos cosméticos que atuam como irritantes e eles vão causar a pele sensível. Diferente de outros contactantes que causam uma reação alérgica. Então, a pele sensível não é uma reação alérgica. A gente tem outros contactantes, sim, que, por exemplo, Caton CG, que é um conservante de cosméticos, bálsamo do Peru, que também está presente em bastante cosméticos, eles causam
uma alergia, então eles ativam todo o sistema imune, há uma reação nos linfonodos, a produção de anticorpos, e claro que eles também, toda essa cascata, né, desencadeia uma inflamação que vai gerar também uma interrupção ali na barreira cutânea, então também favorece, mas os principais são os agentes que eu comentei, que são mais irritantes. Esses agentes irritantes a gente precisa ter em mente também que eles alteram o pH da pele, né? Então a gente precisa de um pH em torno ali de 5,5 para a pele, para ela ter uma função de barreira adequada. E aqui a gente também já faz uma inferência nos nossos tratamentos. Então a gente tem os sabonetes que eles atuam, que tem esse pH exatamente igual à pele, que é 5,5. Então são sabonetes mais suaves, são sabonetes síntetes, são sabonetes que não geram tanta espuma, mas são os mais adequados para limpar uma pele que é mais sensibilizada aos agentes que a gente tem cosméticos. Bom, essa imagem ela ilustra bem então tudo que eu acabei comentando. Então, basicamente essa função de barreira da pele prejudicada. Então, o extrato córneo, que é aquele extrato mais superficial ali da pele, que é composta de várias camadas, ele está mais fino. Isso favorece a questão de desidratação da pele. Uma pele desidratada, há uma certa desintegração das outras células, que funcionam basicamente como uma parede, e vai ficando como uma parede desmoronada, vamos dizer assim, que fica mais suscetível a todos esses alérgenos que a gente já comentou, inclusive vírus e bactérias também. Há também uma segunda teoria que fala a respeito de um aumento na questão nervosa e de estímulos nervosos, basicamente, nos pacientes com a pele sensível. E isso também é demonstrado aqui nessa imagem, na segunda imagem ali, com os nervos ali proliferados. E dentro dessa hipótese que a gente tem de componente nervoso também alterado em pacientes que têm a pele sensível, a gente tem um receptor que é o TRF-V1. Ele funciona basicamente como um receptor aos estímulos. Ele está aumentado nas pessoas que têm a pele sensível, então essa é uma outra hipótese, e vai gerar todos esses comemorativos também de inflamação que a gente tem e vai alterar a barreira cutânea. Isso é basicamente interessante, né? Vai gerar também os sintomas que a gente conhece, como coceira, queimação, ardência, todos esses que as pessoas com pele sensível, quem sabe como isso é chato, né? Quem tem sabe como isso é chato. A gente tem os tratamentos, né, voltados principalmente a esses receptores, hoje com os furocomarínicos. Então esses são componentes que são presentes, por exemplo, em figo, no limão, que dá aquela reação que a gente vai ao sol. Eles também estão sendo estudados hoje em dia como possíveis medicações que a gente pode usar para o paciente ficar mais tolerante às substâncias que a gente utiliza no tratamento dermatológico. Então, basicamente, a respeito do tratamento de um paciente com uma pele mais sensível e sensibilizada. A gente tem que, basicamente, restaurar toda essa barreira de pele que está comprometida em pacientes que têm essa reação aos cosméticos. A gente precisa, eu geralmente oriento os pacientes a parar todos os cosméticos que estão utilizando por pelo menos 2 semanas, para a gente ir reintroduzindo eles aos poucos. A gente precisa também garantir que há uma certa estabilidade entre os componentes. Isso é garantido mais pelos agentes que são industrializados, né, mais do que os de farmácia de manipulação. Então, eu basicamente tenho uma tendência a preferir esses medicamentos de drogaria. E a gente precisa basicamente eliminar também todos os ingredientes que a gente já considera desnecessários, né, e introduzindo aos poucos só o que realmente funciona e seria adequado para o paciente naquele momento. Utilizar poucos princípios ativos nesse mesmo sentido, de ser o ativo mais relevante para o tratamento do paciente. Eliminar todos esses alérgenos irritantes comuns das formulações, por exemplo, a gente também tem a hidroquinona, que a gente sabe. Então, um paciente que tem essa pele sensível, a gente precisa usar concentrações menores e aumentando gradativamente
e ter paciência basicamente nesse tratamento da dermatologia. Não utilizar os produtos com fragrâncias, isso assim é um clássico da dermatologia também. Os produtos com fragrância são mais alérgicos, né? E produzem mais alergia nos pacientes e irritação também. Preferir os cosméticos em pó aos em creme e loção, basicamente por conta da penetração mesmo. Os em pó, eles conseguem ficar ali só na barreira, no extrato córneo, né, que seria o extrato mais superficial ali da pele. Isso é particularmente interessante ali para os protetores solares, que a gente tem várias opções deles em pó também. Utilizar, claro, cosméticos que são facilmente removíveis com água, né, e inclusive a maquiagem, né, então nada na prova d'água, isso daí é contraindicado. E é basicamente isso que a gente tem da pele sensível. O outro tema que a gente tem associado à pele sensível é a rosácea. Ela entra nesse rol ali em conjunto com a pele sensível, basicamente porque o paciente com rosácea é um paciente sensibilizado, é um paciente que tem que ter noção que a sua pele não se comporta como as outras peles, não é uma pele dita normal. Então ela é mais sensível, ela precisa de certos cuidados e o mínimo também de produtos, né, que a gente consegue utilizar nela para que não seja sensibilizada. Basicamente, o que é a rosácea? Então é aquela, acho que todo mundo já viu, aquela vermelhidão que a gente tem na face, principalmente na região das bochechas, na região malar. A gente tem fatores tanto primários como critérios, né, primários como critérios secundários. Dentro dos critérios primários de uma rosácea, então, propriamente dita a proliferação ali dos vasos, as telangiectasias que a gente chama. O flushing que a gente tem também, então, que é um eritema persistente. O que é isso? É aquela vermelhidão que vai e volta. Então, o paciente também tem a vermelhidão que pode ser crônica e persistir ao longo do dia, como esse flushing que, dependendo do que ele come ou de como ele se expõe, ele vai aparecer. Também temos as lesões muito semelhantes à da acne ali. Então, aquelas pústulas, que são aquelas bolinhas mais inflamadas, aquelas bolinhas também que são as pápulas, que a gente chama, que são mais avermelhadas, né? Então, são esses os fatores que a gente dita como critérios primários. Os secundários são realmente, pode ser, por exemplo, sintomas oculares, que a gente vai ver que a rosácea também pode dar, hiperplasia das glândulas sebáceas, que a gente também vai ter fotos a respeito disso, são critérios mais secundários. A gente também tem um engrossamento ali da pele, aquela sensação de pele mais ressecada. Tudo isso entra como critérios que a gente considera mais secundário. É uma doença extremamente comum, então, assim, segundo os estudos, de 1 a 20% até da população vai ter algum tipo de rosácea, né? Acomete principalmente mulheres, mas a gente sabe também que homens são acometidos, inclusive por uma rosácea um pouquinho mais extensa e mais grave. É uma doença que perfaz ali um total de 1 a 20% e 30 a 60 anos é a idade que ela costuma aparecer nos pacientes, então são mulheres ali de meia idade. É uma doença que, como várias doenças dermatológicas, a gente tem que ter em mente que ela vai ter períodos de remissão, vai ter períodos de piora, então é uma doença crônica que precisa de um certo tratamento contínuo. A gente tem vários fatores agravantes, então a gente sabe que o calor, que o frio, que bebidas quentes como chá, sopas, café, comidas apimentadas e um pouquinho mais condimentadas, estresse físico, emocional, exercício físico, né? Tudo isso são fatores agravantes e podem desencadear um quadro ali de rosácea. Ele é basicamente mais visto em pele mais clara, que é uma pele que com uma tendência a ser um pouquinho mais sensível, basicamente porque uma pele asiática ou uma pele negra, as células ali da barreira cutânea, da parede que a gente tem das células ali estão mais juntinhas, então dá um toque um pouquinho mais, inclusive aveludado, a pele mais negra, basicamente por conta disso, e é uma pele que tem uma tendência menor a ter esse tipo de alergia e de dermatoses.
Então a gente tem várias classificações da rosácea. A primeira delas é aquela rosácea que são mais telangiectásicas, então são os vasinhos mais proliferados, que a gente costuma perceber principalmente nessa região, que é a região malar, ou região de bochechas. Nós temos a rosácea papulopustulosa, que a gente chama, então tem aquelas bolinhas vermelhas que a gente costuma ver, tem aquela também questão das pústulas, né, que são aquelas bolinhas de pus. A gente percebe ali na foto que também há uma certa elastose, né, que é uma degeneração causada basicamente pelo sol. Isso tudo favorece também o aparecimento da rosácea. Então a gente tem também a rosácea fimatosa, então aqueles narizes que a gente tem até em quadros, né, muito bem inclusive representados, que são aqueles pacientes com um nariz mais globoso, um aspecto um pouquinho mais grosseiro. Ela pode dar tanto no nariz como em várias outras regiões também. Ali a gente tem uma foto no queixo, que é a rosácea fimatosa. A gente tem outras variantes da rosácea, a rosácea fulminans, que é um pouquinho mais extensa, que não tem sintomas sistêmicos, mas tem uma aparência um pouquinho mais exuberante também, a rosácea granulomatosa, mas não é o enfoque aqui da live. Eu só queria deixar pontuado aqui uma rosácea que é muito subdiagnosticada, que é a rosácea ocular. Então, alguns estudos revelam que de 60% a 70% dos pacientes têm algum tipo de rosácea ocular, então isso deve ser investigado, mas isso não tem relação com a gravidade da rosácea, por exemplo, que tem na pele. Então, uma rosácea pode aparecer só no olho ali e não ter relação com a doença de pele. A respeito do tratamento da rosácea. Só um pouquinho, acho que... Tá por aí? Bom, a gente tem as causas da rosácea. A rosácea, basicamente, ela é um erro da nossa imunidade inata. Então, a gente tem aquela imunidade que nasce com a gente, que não tem nenhuma relação com a produção de anticorpos, nem nada disso. Esse tipo de imunidade ela está prejudicada nos pacientes com rosácea. Então, os pacientes com rosácea eles têm uma superprodução, por exemplo, das proteases serinas. Essas proteases elas vão atuar de uma maneira a fazer uma interrupção ali da barreira cutânea. Então, também tem um prejuízo da nossa barreira que está prejudicada ali na rosácea. A gente também tem uma superexpressão de receptores, né, que a gente chama de Toll-like receptors. Esses receptores, basicamente, eles são influenciados por fatores como radiação ultravioleta, calor também, a questão de pressão mecânica também é influenciada pelos Toll-like receptors e também por micro-organismos. Basicamente, eles apresentam esses pedaços dos micro-organismos que estão afligindo a pele ali, para a gente ter um desencadeamento de uma reação de inflamação e de controle dessa infecção. Então, tudo isso, esses Toll-like receptors ativados, vão fazer com que uma substância chamada LL37, catelecidina, fique superexpressada. Isso causa basicamente a inflamação e a proliferação dos vasos. Então há um defeito nesse processamento da catelecidina LL37 que vai gerar todos os sintomas que a gente já conhece da rosácea. A gente também tem alguns micro-organismos envolvidos também na patogênese, né, na causa mesmo da rosácea. Basicamente, o ácaro Demodex folliculorum. Então, esse defeito na resposta imune inata que a gente tem faz com que esse ácaro, que está presente em todas as peles, na verdade, ele se aprofunde na pele e cause uma reação também inflamatória e uma reação mais exacerbada, com prejuízo basicamente na função, novamente, da barreira cutânea.
A gente também tem outros micro-organismos que já foram relacionados com a rosácea, e é até curioso isso, como a Helicobacter pylori, então aquela que causa gastrite, a úlcera, né, gástrica e duodenal, ela vai fazer, existe uma correlação entre pacientes com rosácea e o H. pylori. Hoje essa relação ainda é controversa, mas já se viu que tratando o H. pylori pode até melhorar a rosácea. A gente também tem outros fatores que são fatores neurovasculares, então como a gente viu na pele mais sensível, aquele receptor também está super expresso aqui na rosácea, e isso vai causar realmente também uma questão de um aumento na vascularização e tudo mais, e uma sensação ali também de pele sensível, isso é bem característico da rosácea também. A gente também tem o fator genético, né? Basicamente a gente não sabe qual é o gene expresso ali, qual que pode ser o causador ali da rosácea, mas a gente tem uma correlação na genética também, então mães basicamente passam para filha por conta da genética, e são basicamente esses os fatores que a gente tem e encontra na questão de causa da rosácea. A respeito do tratamento dela, a gente precisa então orientar esse paciente basicamente a ter hábitos de vida que não desencadeiem o quadro de rosácea, então evitar aquelas comidas mais quentes, evitar exposição ou a muito frio ou a muito calor, a radiação ultravioleta também a gente sabe que causa a rosácea, então há todas essas mudanças de hábitos de vida. E também a gente precisa basicamente restaurar novamente a barreira cutânea. Então, a hidratação aqui é fundamental. Evitar os cosméticos desnecessários, e uma substância que é bem interessante para a questão de rosácea é a niacinamida. Então, ela consegue restaurar muito bem a barreira cutânea, bem como ceramidas. Então, toda a hidratação deve ser bem implementada nesse paciente. Escolher um sabonete também adequado, isso é fundamental, então a gente tem várias opções de sabonetes de alta tolerância que são para peles mais sensíveis e sensibilizadas. O protetor solar, então também é uma tendência para a gente escolher protetores solares que são mais em pó, ou protetores solares que não são físicos, né? Não são protetores solares químicos que a gente chama, então que ficam mais restritos ali na barreira, no extrato mais superficial da pele. E a gente também tem os cosméticos usados como uma camuflagem, então são cosméticos basicamente com uma coloração mais esverdeada, que conseguem camuflar a coloração avermelhada quando em contato com a pele. O tratamento tópico, né? Então aqueles produtos que a gente pode passar estão com na verdade, uma eficácia muito semelhante entre eles. A ivermectina talvez tenha um pouquinho mais de eficiência comparado aos outros dois, mas basicamente é o ácido azelaico que a gente consegue utilizar ele 2 vezes ao dia, e o metronidazol ou a ivermectina também de passar, que a gente utiliza 1 vez ao dia só. Dos tratamentos com antibióticos, o que a gente utiliza mais é a doxiciclina. Claro que a gente, os estudos que correlacionam a doxiciclina com um efeito positivo na rosácea são feitos fora do país, onde a gente tem outras substâncias, na verdade, outras formas de delivery, né, da substância. Por exemplo, a doxiciclina nos Estados Unidos a gente tem como 40 miligramas, sendo que 10 miligramas é liberado de uma forma instantânea, e os outros 30 miligramas são slow release, então liberados ao longo do dia. Aqui no Brasil a gente só tem a doxiciclina 100 miligramas. Claro, eles têm um efeito muito semelhante? Tem, mas a gente quer o efeito anti-inflamatório da doxiciclina, não o efeito antimicrobiano da doxiciclina. Então, é preferível a gente até às vezes manipular a doxiciclina por conta disso, para a gente não utilizar um antibiótico desnecessariamente por conta da resistência bacteriana, etc. A gente também pode usar a isotretinoína como um tratamento que a gente chama off-label ali, né, da rosácea, em doses
muito mais baixos que a gente utiliza para acne, com resultados muito bons. Ela, na verdade, ela não atua. Hoje a gente percebeu que, na verdade, não tem nada a ver com a glândula sebácea ali, o desenvolvimento da rosácea, mas a isotretinoína também tem um papel muito imunomodulador. Então a gente viu que a inflamação é o grande vilão aqui da rosácea e a isotretinoína consegue modular justamente aqueles toll-like receptors que a gente comentou. Os lasers, então a gente, basicamente os pacientes com rosácea, eles podem fazer procedimentos, a gente não vai fazer peelings, nem nada disso que irrita muito a pele, mas a gente consegue fazer tratamentos como, por exemplo, o laser. Então a gente tem a luz pulsada que a gente consegue fazer, não é só uma sessão, né? A gente precisa fazer seriado, entre 4 a 6 sessões. A gente tem o ND-IAG 1064, que funciona muito bem, principalmente aquelas telangiectasias, então aqueles vasinhos que são inclusive visíveis, né? Não é só aquele avermelhado de fundo, então aqueles vasinhos mais visíveis a gente consegue fazer com ND-IAG. Ou um pouquinho mais, que não é tão acessível, né, por conta realmente do custo, é o Pulsed Dye Laser, mas é o laser assim, de escolha basicamente para alterações vasculares. A gente também tem a eletrocirurgia, então para uma rosácea que tem aquela rinofima que a gente chama, mais fimatosa, naqueles idosos, geralmente, com aquela hiperplasia muito exacerbada da glândula sebácea, a gente consegue fazer eletrocirurgia e associar ainda com um ácido. Então a gente tira todo aquele tecido mais hiperplasiado e a gente consegue fazer isso de uma forma bem eficiente com a eletrocirurgia. Aqui, basicamente, só para mostrar e ilustrar o resultado do tratamento. Aqui, no caso, foi um tratamento com um antibiótico. Então, para a gente ver que a gente tem uma gama muito grande de tratamento para rosácea. A gente tem vários produtos hoje específicos para uma pele mais sensível, mais sensibilizada. E, bom, fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida, quiser compartilhar esse vídeo, comentar também a respeito de alguma dúvida que tiver, eu fico à disposição, tá certo? Então, até mais. Tchau!